dia, graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Salmos. Estaremos no dia de hoje lendo e meditando nos capítulos 107, 108, 109 e finalizando no capítulo 110 de Salmos. Amém? No capítulo 107, entre os versos de 1 a 9, nesses versos há uma referência à libertação do povo de Deus que esteve no Egito e provavelmente a de Babilônia. Porém, irmãos, as circunstâncias dos viajantes nesses países também são comentadas. Raramente é possível imaginar os horrores sofridos pelos indefesos viajantes quando cruzam as areias que não têm caminhos ou estradas definidas, expostos aos raios quentes de sol. As palavras aqui descrevem o caso dos que o Senhor tem redimido da escravidão de Satanás, dos que atravessam o mundo como quem cruza um deserto perigoso e sombrio, muitas vezes prontos a desmaiar por causa das dificuldades, do medo e da tentação. Os que têm fome e sede da justiça de Deus e que possuem comunhão com Ele serão saciados pela bondade de sua casa, por meio de sua graça e de sua glória. Dos versos 10 a 16, esta descrição de prisioneiros e cativos indica que eles estão desolados e aflitos. Nas prisões orientais, os presos eram e ainda são tratados de forma severa. As aflições podem ser amenizadas pela humilhação. Neste caso, irmãos, os que não têm os corações quebrantados e humilhados nessas situações perderão o benefício de crescimento pessoal que estas situações poderão trazer. Esta é uma sombra da libertação do pecador de um confinamento muito pior. O pecador, desesperado, descobre a sua culpa e a sua miséria. Após lutar em vão pela libertação, ele encontra que não há socorro para ele, senão na misericórdia e na graça de Deus. O seu pecado é perdoado pelo Deus misericordioso e o seu perdão pela influência santificadora e consoladora do Espírito Santo, que derrota o poder do pecado e também do diabo. Dos versos 17 a 22 do capítulo 7, se não nos conhecemos ou se não conhecemos o pecado, não seríamos atingidos pelas enfermidades. Os pecadores são nécios, causam danos à sua saúde física pela intemperança e colocam a sua vida em perigo, a fim de satisfazerem os seus desejos pessoais. Este caminho deles é uma característica nécia. A fraqueza do corpo é o efeito da enfermidade. Pelo poder e misericórdia de Deus, somos recuperados das enfermidades e o nosso dever é sermos agradecidos por Deus. Todas as curas milagrosas feitas pelo Senhor Jesus foram emblemas de que Ele cura as enfermidades da alma. São também aplicáveis às curas espirituais que o Espírito Santo opera por sua graça. Ele envia a sua palavra e cura as almas. Ele convence-as do pecado, converte-as, torna-as santas, e tudo isso é realizado através da palavra. Mesmo nos casos comuns de recuperação de períodos de enfermidades, Deus, em sua providência, fala e tudo acontece. Por sua palavra e por seu espírito, a alma é restaurada à saúde e também à santidade. Dos versos 23 a 32,
Os que vão ao mar devem e adorar a Deus. Os marinheiros têm as suas atividades no oceano, que são tempestuosos e que aí precisariam e precisam de livramentos que os demais sequer podem imaginar. Quão oportuno é orarmos nesses momentos tão difíceis. Isso pode nos lembrar dos terrores e angústias de consciência que muitos têm e das cenas de problemas profundos pelos quais muitos passam em sua carreira cristã. Contudo, irmãos, em resposta aos seus clamores, o Senhor transforma sua tormenta em calmaria e faz com que as suas provas terminem em alegria e com muita paz no coração. Amém? Nos versos 33 ao 43 do capítulo 7, que transformações surpreendentes costumam acontecer com os homens, que o atual estado de desolação de Israel e de outros países explica este fato. Se analisarmos o mundo, veremos que muitos crescem grandemente em seus bens e posições, apesar de terem começado pequenos. Veremos muitos que tiveram uma ascensão repentina, bem como também uma queda repentina, que os levou e muitos os leva à miséria. A riqueza do mundo, irmãos, é incerta. Muitas vezes os que estão abastados e enriquecidos com ela perdem-na antes mesmo de darem-se conta do que possuíam. Existem muitas maneiras pelas quais o Senhor permite que alguém empobreça. O justo se regozijará e convencerá plenamente a todos os que negam a providência de Deus. Quando os pecadores se dão conta do modo tão justo pelo qual Deus lhes retira as dádivas de que a abusaram, não têm sequer palavras para expressar. É de grande utilidade para nós, irmãos, termos a plena certeza da bondade e da vontade de Deus sobre as nossas vidas e ser devidamente tocados por ela. É nossa sabedoria preocupar-nos com o nosso dever e incomodarmos o nosso consolo a Ele. As pessoas verdadeiramente sábias guardarão este salmo em seus corações. Por esta passagem compreenderá plenamente a fraqueza e a desgraça do homem e o poder da bondade de Deus, não por nossos méritos, mas no altar de sua misericórdia. Amém? Iniciando o capítulo 108 de Salmos, irmãos, veremos entre os versos de 1 a 5 que Davi dá graças a Deus pelas suas misericórdias recebidas. De 6 a 13, ele ora a Deus por misericórdias em favor da terra, rogando que as promessas de Deus o incluam a ele. Então, iniciamos nos versos de 1 a 5, quando o coração está firme na fé e no amor, a língua empregada em louvores de gratidão é a nossa glória. Todo o dom do Senhor honra e beneficia aos que os recebem, se os utilizarem a serviço de Deus e para a sua glória. Os crentes, irmãos, podem orar com fé e esperança por todas as bênçãos da salvação, que lhes estão garantidas por meio da fiel promessa e do pacto de Deus. Aqui aprendemos como louvar a Deus de alguém que é mestre nesta arte. Temos que louvar a Deus com firmeza de coração. Temos que louvar a Deus com soltura de expressão. Temos que louvar a Deus com fervosa e fervorosa afeição. Temos que louvar a Deus publicamente. Temos, irmãos, que, em nossos louvores, engrandecer a misericórdia e a verdade de Deus de maneira particular. Os céus são imensos, mas ainda mais imensa é a misericórdia de Deus.
Dos versos 6 a 13, a primeira parte tomada dos Salmos 57, versículo 7, a segunda parte dos Salmos, capítulo 60, verso 5. E ambas, com pequenas variações, ensinam-nos que, ao cantar este salmo, devemos dar glória a Deus. Então, que eles esperem a sua ajuda em todos os problemas e a vitória em todos os conflitos. Seja o que for que façamos, seja quanto for que ganhemos, Deus deve ter toda a glória. O Senhor visita a nossa alma com esta salvação, com este favor que nos outorgas ao teu povo escolhido. Que Deus maravilhoso, bondoso, grandioso é esse que servimos. Amém? Finalizando o capítulo 108, o salmista, irmãos, exalta a bondade de Deus e faz um pedido de socorro. Apesar das lutas e adversidades, ele declara: Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e o louvarei, ó glória minha. Esta deve ser a nossa atitude diante de lutas e tribulações. Não podemos nos entregar ao desânimo espiritual. Pelo contrário, devemos exaltar a força do nosso Deus. O salmista diz ao Senhor que só haverá vitória com a bênção dele. Todo o restante é fútil. Por isso diz: Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos adversários. Devemos, irmãos, colocar a nossa confiança no Senhor. Ele é uma torre segura nos dias de angústia. Amém? Estaremos então, irmãos, neste momento, iniciando o capítulo 109. E no capítulo 109, dos versos de 1 a 5, veremos que Davi queixa-se de seus inimigos. De 6 a 20, ele profetiza a destruição deles. Dos versos 21 a 31, veremos aqui os louvores e orações. Iniciamos dos versos de 1 a 5 do capítulo 109, mostrando que o indescritível consolo de todos os crentes é que Deus está a seu favor e não imporia quem sejam e quem estejam contra. A ele podem socorrer e recorrer, pois agrada-se de preocupar-se com eles. Os inimigos de Davi zombaram dele por causa de sua devoção, mas não foram capazes de fazê-lo retratar-se dela por meio de seu escárnio. Dos versos 6 a 20, o Senhor Jesus Cristo pode falar aqui como juiz, edita a sentença contra alguns de seus inimigos, para advertência de outros. Quando os homens rejeitam a salvação do Senhor Jesus Cristo, mesmo as orações que fizerem serão consideradas como pecado. Observemos, irmãos, o que apressa alguns a uma morte vergonhosa e leva as famílias e os bens de outros à ruína, que os torna desprezíveis e odiosos, tanto a eles como a seus familiares. É o pecado abominável e destruidor que traz pobreza, vergonha e miséria, tanto a eles como à sua posteridade. A sentença terá um forte efeito para o corpo e alma dos maus. Apartai-vos de mim, malditos. Como afetará os sentimentos do corpo e da alma com dor, angústia, terror e desespero? Que os pecadores, irmãos, pensem nisso e arrependam-se de seus pecados. Dos versos 21 a 31, o salmista torna para si os consolos de Deus, mas com muita humildade. Está mentalmente turbado, seu corpo está esgotado e quase desgastado. Porém, é melhor ter o corpo fraco e a alma próspera e sã,
do que trazer fraqueza na alma enquanto o corpo é festejado. Ele foi ridicularizado e censurado pelos seus amigos. Porém, se o Senhor Deus nos abençoa, não temos que nos preocupar com os que procuram nos amaldiçoar. Como poderiam amaldiçoar aqueles a que Deus não amaldiçoou? Ou melhor ainda, irmãos, como poderiam amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado? Ele apresenta como argumento a glória de Deus e a honra ao seu nome. Salva-me, não conforme os meus méritos, porque sei que sequer os tenho. Porém, salva-me com a tua misericórdia. Amém? Conclui o gozo da fé, na certeza de que os conflitos atuais terminarão em triunfo, que todos os que sofrem conforme a vontade de Deus encomendem a Ele o cuidado de sua alma. Jesus, irmãos, injustamente foi levado à morte, porém, agora ressuscitado, é o advogado e intercessor de seu povo, sempre pronto para apresentar-se a favor deles contra o mundo corrupto e o grande acusador. No Salmo 109, irmãos, para finalizar, o salmista suplica a Deus que o ajude contra os seus adversários, pois eles os caluniam fervorosamente. A calúnia tem consequências graves na vida do ser humano. Por isso, caso sejamos vítimas desses ataques, devemos orar a Deus e colocar a vida dos nossos acusadores em suas mãos. A conotação teológica da oração, irmãos, no Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Aqui, Jesus Cristo nos ensina o perdão, o amor, a bênção. Enfim, não devemos ceder, irmãos, à tentação de amaldiçoar nossos inimigos. Ao invés disso, devemos orar, pedindo que o Senhor os converta, que eles possam mudar de vida, mudar de consciência, ser livres do pecado e que possam então, sendo nova criatura, adorar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos iniciar o capítulo 110 de Salmos e veremos neste último capítulo da leitura e meditação do dia de hoje, irmãos, que o reino de Cristo, aqui são registradas coisas gloriosas a respeito do Senhor Jesus. Ele seria não somente superior a todos os reis da terra, mas já existia em glória como o eterno Filho de Deus. Ele está em uma posição de repouso após os serviços e sofrimentos. O Senhor Jesus repousou de todos os seus trabalhos. É uma posição de comando, visto que está sentado para legislar e julgar. É uma posição permanente. Assenta-se como rei para sempre. Todos os seus inimigos estão presos, porém, ainda não se tornaram estrado de seus pés. O Senhor reina, uma vez estabelecido, será mantido no mundo, apesar de todas as potestades das trevas. O povo de Cristo, irmãos, ele é voluntário. O poder do Espírito Santo, que vai com a palavra de Deus, é eficaz para tornar o povo de Cristo voluntário. Eles o servirão com os belos enfeites de santidade, que para sempre convém à sua casa. E muitos se dedicarão a ele. O vigor, irmãos, da juventude durante a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor Jesus. Cristo era não somente rei, mas também sacerdote. Ele é o ministro de Deus para nós e o nosso advogado para com o Pai, mediante entre Deus e o homem. É sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi anterior ao sacerdócio de Arão, e em muitos aspectos superior àquele
em uma representação mais intensa do sacerdócio de Cristo. O fato de o Senhor Jesus Cristo ser igual a Deus Pai e estar assentado à sua destra causa muito terror aos seus inimigos. É uma grande felicidade ao seu povo. O efeito de sua vitória será a completa ruína de seus inimigos. Aqui temos, irmãos, o Redentor que salva os seus amigos e os consola. Ele será humilhado, beberá do ribeiro no caminho. A ira de Deus, vigente por causa da maldição da lei de Moisés, pode ser considerada como um ribeiro em seu caminho de volta para o trono de glória. Porém, ele será exaltado em tudo. Amém? Então, o que nós somos? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido para nós o poder de Deus para a salvação. O seu reino tem sido e estabelecido em nossos corações. Somos seus súditos voluntários. Antes não conhecíamos a grande necessidade que temos de sua salvação e não estávamos dispostos que ele reinasse sobre nós, para recebê-lo como nosso rei, sacerdote e profeta. Estamos dispostos a abandonar cada pecado e o mundo com seus laços e confiar somente nos méritos e na sua misericórdia. E desejamos, irmãos, com isso, ser santos. O sacrifício, a intercessão e a bênção do Salvador pertence aos que são transformados deste modo. Finalizando no capítulo 110 de Salmos. O salmista, irmão, nos apresenta descrições preciosas da soberania e do domínio do Messias. Durante uma de suas discussões com os fariseus, o Senhor Jesus citou um de seus trechos que se encontram em Mateus, capítulos 22, e Lucas, no capítulo 20, durante sua pregação em Pentecoste. Pedro o citou como profecia referente a Jesus, lá em Atos, capítulo 2. E o apóstolo Paulo também fez a referência a ele, quando ensinou sobre a sua ressurreição, em 1 Coríntios, capítulo 15. É um salmo, irmão, completamente messiânico. Ele nos mostra que o sacerdócio de Jesus, ao contrário dos demais, é eterno. Ou seja, a glória de Deus em Cristo jamais será revogada. Aqui vemos, irmãos, pelo menos 4 características relacionadas a Cristo. Vemos aqui então a sua divindade. Davi, o rei terreno, testemunha a conversa entre Deus e o rei eterno. Durante o diálogo, Deus pede que o seu rei eterno aguarde um pouco para que seu governo se estabeleça. Vimos aqui uma outra característica que é o governo. O domínio de toda a terra lhe pertencerá para sempre, e todos os seus inimigos serão derrotados. A terceira característica, um sacerdócio eterno, superior ao sacerdócio instituído em Levíticos, que era sujeito ao tempo e às circunstâncias naturais. E finalizando na quarta e última característica, aqui vemos que é um juiz de toda a terra. A autoridade para julgar todas as questões relacionadas à vida e à humanidade foram dadas a Jesus. Ele é o justo juiz que estabelecerá a justiça de Deus sobre a terra e recompensará cada um segundo as suas obras. Que textos maravilhosos, não é verdade, irmãos? E com isso nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos, de acordo com o cronograma de leitura do dia de hoje. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Um forte abraço e até amanhã, amados irmãos.